Boa tarde, bem-vindos a mais um episódio do Bicast. Eu sou a apresentadora Awanda Luara. E eu sou a apresentadora Maria Eduarda Ferreira. E nesse quarto episódio vamos falar sobre percepção e tomada de decisões individuais. E para contribuir com a gente, trouxemos aqui a gerente Maria Eduarda Câmara. Olá, tudo bem? E o assistente administrativo Matheus Henrique. Dá oi, Matheus! E aí, rapaziada, beleza? Agora, para começar assim, eu gostaria de saber como funciona a percepção na visão de vocês. Bom, a percepção, né, com certeza é sim o princípio de tudo, porque a percepção, segundo Hobbes, é o processo pelo qual os indivíduos, eles organizam e interpretam as suas impressões sensoriais, com uma finalidade de dar sentido ao seu ambiente, como, por exemplo, inclui os 5 sentidos, que é o tato, a visão, a audição, o paladar e o olfato. E como essa percepção é incluída na empresa Cacau Bee? Bom, a percepção ela pode ser aplicada de 3 maneiras nas organizações, principalmente na Cacau Bee, que a gente busca funcionários que tenham um desempenho ótimo nos trabalhos. E as 3 maneiras são o quê? Pela entrevista na seleção, que seria um modo prático de avaliar as características negativas comparado com as positivas. Por quê? Os entrevistadores esperam ver mais as negativas do que as positivas, para ver se eles são bons no trabalho e se eles são péssimos. Também tem a expectativa sobre o desempenho, que seria um jeito do entrevistador esperar das outras pessoas dentro da realidade, tentando validar aquela expectativa como sendo real. Tipo, por exemplo, eu falo que eu me desempenho bem no trabalho, só que assim, ele tem que ver se eu me desempenho bem, porque isso pode ser o contrário do que ele espera, né? Porque ele espera uma pessoa que desempenhe bem, mas a pessoa pode ser ruim nesse trabalho. E também tem a avaliação de desempenho, sendo um modo de avaliar o sujeito, muitas vezes sendo afetado pela percepção seletiva, que seria basicamente a entrevista na seleção. Então, dentro da percepção, nós também temos a avaliação de nós mesmos, né? A imagem. Então, como vocês avaliariam, assim, a autoimagem de vocês? Bom, então, eu acho que eu sou uma pessoa, né, totalmente comunicativa, uma pessoa responsável, eu consigo compreender, eu sou também atenciosa, simpática e eu também me preocupo muito com o trabalho. Bom, já eu me descreveria como uma pessoa calma em relação a problemas grandes, né? Tentando sempre resolvê-los de forma pacífica. Porém, caso haja conflito entre mim e outra pessoa, digamos, essa pessoa que encrenca comigo por algo que eu fiz ou não fiz, eu acabo não conseguindo progredir no trabalho. Por isso, alguns dizem que eu sou meio impaciente em trabalhar em equipe. E o que seria um problema grande na sua visão? Bom, digamos assim, uma pessoa quer se suicidar e eu estou perante ela. O que eu faço para resolver esse problema? Bom, primeiro, eu me acalmo e tento acalmar ela também. E eu digamos, tento resolver o problema dela, né? Porque a calma é um fator grande para você resolver o problema. Porque se você se manter calmo, você vai conseguir se concentrar melhor no seu trabalho e assim desempenhar melhor. Mas você acha que numa situação assim a gente vai conseguir ter a calma que a gente deseja ter? Porque eu não tenho. Digamos assim que não, porque muitas pessoas sofrem desse problema, tipo, digamos, um TDAH e tal, ansiedade. Mas isso tem que ser trabalhado, né, ao longo dos tempos. E uma ideia boa é você meditar, ou talvez você tentar arrumar tempo para você mesmo, para se autocuidar. Terapia. Exatamente. E é isso que a gente pode fazer para se autocontrolar e ganhar mais calma para fazer melhores trabalhos. Perfeito. Como fazer para lidar quando a própria percepção se difere dos outros? O que é que vocês fazem assim pra gente? Bom, primeiramente a gente tem que ter paciência. Eu acho que a gente falou essa palavra várias vezes aqui, mas é literalmente isso, porque a gente sabe que as pessoas são diferentes, as pessoas vivem diferente, então 2 pessoas elas podem ter percepções totalmente opostas e percepções totalmente diferentes, então a gente tem que ter paciência e também se autoconhecer, né? Bom, pra mim é basicamente o que a gerente Eduarda disse, porque é basicamente o fato de você deve se aceitar, porque se você acabar se comparando ao outro, mesmo nas suas percepções, você pode acabar se auto-prejudicando, porque nem todo mundo tem a mesma opinião sobre aquilo, assim como nem todo mundo tem a mesma percepção sobre o mundo. Tipo, eu posso ver essa cadeira como vermelha, mas outra pessoa pode ver essa cadeira como azul, e eu não posso mudar o que ela pensa, ela também não pode mudar o que eu penso. Vocês podem me dizer o que acham que pode afetar a percepção de vocês? Bom, no nosso
dia a dia, a gente acaba não percebendo os processos que afetam a nossa própria percepção. Mas eu poderia citar aqui a motivação para que eu pense em algo, né? As minhas experiências que eu já vivi e até os meus próprios interesses afetam a minha própria percepção. As minhas atitudes, as minhas expectativas sobre algo e outras coisas também. Bom, eu acho que não tem uma resposta em específico para isso, porque muitas coisas podem afetar a percepção de cada pessoa. Mas eu acho que o que afeta mais seria meio que a distração, porque muitas vezes as pessoas meio que focam naquilo, na percepção daquilo, só que elas focam no pouco. E essa distração impede que elas foquem no macro, focando apenas no micro. Entendo. Assim, quais são os aspectos que vocês acham mais importantes para formar uma opinião sobre algo, alguém? Bom, a todo tempo a gente acaba julgando pelo que percebemos e criamos sobre as outras pessoas. E isso nem sempre é verdade. Com base nos nossos próprios interesses, atitudes, ou em conhecer apenas uma característica de alguém, ou pelo grupo a qual essa própria pessoa pertence. E a gente também entra na comparação, no qual a gente compara um indivíduo com outro que é completamente diferente. E a Cacau Bee, ela sempre bate nessa tecla, a fim de sair da nossa bolha e escutar a realidade do outro, conhecendo pontos de vista diversos, ter contato com um contexto social diferente, e isso é totalmente importante para a construção de um ambiente que enfrenta os preconceitos, acolhe e respeita a diversidade. Em que medida a opinião das pessoas afeta as escolhas pessoais e profissionais de vocês? Bom, elas não afetam muito em si nas minhas escolhas, pois eu sei das minhas escolhas e o que eu quero para a minha vida. Mas tem pessoas que mudam a minha percepção de pensar, e que também mudam a percepção de pensar de muitas pessoas. Tipo, os pais, eles são ou os maiores bloqueios ou as maiores aberturas para você pensar de outra forma e garantir o seu sucesso, ou até mesmo os gerentes da sua empresa, que também são abertos a ou a um bloqueio, né, você pensar de forma fechada, ou você abrir sua percepção para algo mais amplo. Realmente, porque às vezes os pensamentos das outras pessoas podem influir a gente de forma negativa e positiva. E os negativos a gente precisa ignorar para adquirir os conhecimentos. Sim, mas muitas vezes as pessoas em si bloqueiam a gente para a percepção de algo mais amplo, fazendo que a gente pense mais no baixo do que no alto. Pode exemplificar isso? Tipo, digamos, você tem um gerente que é muito chato. E você vai perceber o quê? Que como gerente que lidera essa empresa é muito chata, ou seja, essa empresa é muito ruim de se trabalhar. Ou seja, você vai acabar percebendo que você não vai abranger naquela empresa com aquele gerente sendo ruim, daquele jeito. Exatamente. E no mundo em que a gente vive, cada vez mais a gente se preocupa com o que o outro pensa sobre a gente mesmo e sobre as nossas decisões individuais. E eu acredito que a opinião das outras pessoas de modo não ciente acaba sim afetando as nossas escolhas, porém eu sinto que cada vez mais eu tenho posse, sabe, sobre as minhas escolhas, tanto pessoal quanto as escolhas profissionais, pois como o assistente falou, só a gente mesmo sabe cuidar dela. Perfeito. E qual a ligação entre percepção e tomada de decisão individual? Bom, em todo o processo decisório, muitas vezes surgem distorções perceptivas. Isso pode afetar as análises e conclusões. Por exemplo, vamos pensar assim: eu decido falar com alguém, mas caso eu seja uma pessoa tímida, essa decisão vai acabar me dando uma sensação ou uma percepção de que aquela pessoa é ruim, não vai gostar de mim e vai acabar. Mas muitas vezes pode ser o oposto daquilo. Isso também pode se aplicar na Cacau Bee, tipo, digamos assim, a gente tá em uma crise financeira gigante. Aí então o gerente toma uma decisão importantíssima, mas essa decisão pode acabar evitando ele de perceber coisas que podem afetar a conclusão daquilo.
Então vocês comparam isso às nossas relações interpessoais, quando nós queremos conhecer alguém assim pra conversar? É basicamente isso, porque a percepção pode afetar muito a percepção, porque a gente pode decidir uma coisa, mas poder perceber que aquilo pode ser outra coisa. Basicamente isso. E a percepção ela é muito importante dentro da tomada de decisão, já que ela afeta a nossa decisão. Uma coisa que a gente tem que assumir é que muitos erros são cometidos nas tomadas de decisões. E como vocês encontram maneiras para evitar esses erros? Porque é o ser humano é falho. Então, vocês que estão no cargo de liderança, como vocês lidam com isso? Tá, segundo Hobbes, ele tem várias coisas que podem afetar nossas tomadas de decisão. E essas coisas são principalmente o excesso de confiança, a ancoragem, a evidência confirmadora, o viés de disponibilidade. A gente também pode citar a aversão ao risco, uma certa escalada de comprometimento, a aleatoriedade e também o erro de compreensão tardia, que a gente acaba cometendo. Entende? Então, como vocês, assim, lidariam com os desafios que existem pela caminhada para alcançar o sucesso? Bom, eu basicamente busco alcançar o sucesso por um meio de contornar os desafios. Digamos assim o seguinte, um exemplo, você tem uma prova de matemática, porém você não sabe nada daquilo, sabe zero. Ai, parecia eu no meu ensino médio. Pois é, então, você não sabe de nada, o que você faz? Eu busco maneiras de melhorar naquilo, porque tudo envolve prática. Então, a gente tem que praticar para fazer melhor lá na frente. A gente vai levar muito tapa na cara, igual eu levava quando eu estudava matemática no ensino médio, na faculdade, mas no final deu tudo certo porque eu pratiquei, eu corri atrás. E essa prática é basicamente o estudo, ou seja, você estuda, você contorna esse desafio de não saber de nada estudando. Estudando, você consegue chegar ao sucesso, que é a aprovação de matemática, você consegue chegar ao 10. E isso também pode ser aplicado nas organizações, principalmente na Cacau Bee. E na questão da criatividade, como vocês se mantêm criativos quando vão tomar suas decisões? Bom, a gente segue um padrão que Hobbes criou, que é o padrão do modelo de criatividade de 3 componentes, sendo requerido 3 habilidades, né, que são a perícia, o pensamento criativo e a motivação intrínseca pela tarefa. Caramba, trouxe repertório sociocultural, gostei, hein? Outra coisa, assim, que eu queria saber de vocês é em relação ao tempo, como vocês lidam com o tempo e como afeta as decisões diárias. Bom, na correria do dia a dia, né, a gente acaba nem percebendo o quanto o tempo afeta as nossas decisões durante o dia. Nossa, sim, eu sou muito ruim em tomar decisões assim rápido, nossa. Eu, por exemplo, adoro me organizar antes de tomar uma decisão. Por mais que seja algo pequeno, requer um certo tempo. E quanto mais tempo, mais fica nítido para mim, na mente, que aquilo foi solicitado. Por isso é tão importante a gestão do tempo, que é uma das alternativas de melhorar isso. E a própria Faculdade do Cacau oferece cursos sobre gerenciamento de tempo aos gestores. Ai, que incrível! Sim, já eu, como trabalhador da Cacau Bee, eu acabo não tendo muito tempo para fazer minhas outras tarefas. Isso afeta muito na minha decisão diária, tipo, porque ao invés de decidir coisas importantes como o que eu vou comer amanhã, como é que eu posso me adiantar nesse trabalho, eu acabo, tipo, basicamente o que eu vou fazer amanhã, o que o meu gerente vai achar se eu fizer aquilo. Isso acaba interferindo muito na minha vida pessoal, né? Eu acabo não tendo tempo para me autocuidar e para pensar nas coisas que eu posso fazer para progredir na vida. É bem complicado isso, mas se a gente conseguir gerir bem direitinho o nosso tempo, a gente dá conta, mas é muito real isso. Infelizmente, a gente acaba esquecendo a nossa vida pessoal e foca muito no trabalho. Isso não é nem até uma realidade dos trabalhadores em si, mas também uma realidade até dos alunos de escolas também, que pelos professores cobrarem muito, eles até também não têm muito tempo para fazer as outras coisas que eles têm que fazer. Nossa, assim, na minha época de ensino médio eu me vi estressada porque era muita coisa para fazer. Exatamente. A gente acaba, até mesmo no ensino médio ou na faculdade, aprendendo como gerir o nosso próprio tempo. Ai, gostei. Vocês preferem tomar uma decisão assim de forma impulsiva ou vocês pensam cautelosamente? Vocês pensam de forma cuidadosa?
Bom, voltando lá na pergunta que você fez da autoimagem, eu me vejo como uma pessoa que, dependendo da situação, acabo agindo cuidadosamente. Principalmente se for uma situação de pensar ao invés de falar. Pois muitas vezes eu não penso direito quando eu falo. E ajo de forma impulsiva durante a conversa, mas quando é forma tipo de pensar, tipo, como é que eu vou fazer aquela ação? Eu acabo agindo de forma considerável. Nossa, eu sou literalmente assim. No meu caso, sem dúvida alguma, eu faço após todos os cuidados, porque sempre para se tomar uma decisão, a gente precisa estar ciente do que está sendo posto e pensar com muita cautela para assim tomar a decisão final. Finalizar aqui o podcast com mais 2 perguntinhas. E aí eu queria saber, como vocês lidam com as incertezas quando vocês tomam as decisões? Porque sempre bate aquela dúvida, né? Tipo, a gente nunca vai saber se realmente é a decisão certa. E como vocês aprenderam com decisões passadas? Vocês já erraram muito antes de aprender e tal? Vocês já tiveram um problema com isso? Eu sempre busco, se for algo que eu não sei, eu sempre busco o conselho dos mais experientes. Por quê? Porque eles já passaram por aquilo antes. Então, eles são a melhor maneira de nos guiar para que algo de ruim não ocorra. Tipo, sei lá, o seu líder de trabalho, ele é mais experiente que você. Ou talvez seus pais, um familiar seu é mais experiente que você. Sim. Eles são as melhores estratégias para você se livrar de coisas que vão te atacar. Mas se isso aconteceu comigo já, e foi algo não bem sucedido, mesmo lutando para ser, eu acabo que eu não cometo o mesmo erro. Eu analiso melhor as escolhas antes de agir. Digamos sei lá, eu acabei indo me falar com a pessoa, só que essa pessoa não gostou de mim. Então o que eu faço com ela? Antes de falar com outras pessoas, eu acabo analisando melhor se aquela pessoa é boa, tipo, olhando ela de longe, antes de agir e falar com ela mesmo. Sim, faz todo sentido. E aí a gente já entra também ali na parte da percepção, né? Quando a gente lida com as outras pessoas e como a gente percebe e age a partir dessas percepções sobre elas. Exatamente. Por isso que a gente precisa trabalhar muito a nossa própria autodisciplina, porque mesmo no ensino médio, como agora, né, trabalhando como uma gerente, eu preciso ter essa autodisciplina sobre mim mesmo, para que não haja certos conflitos com outros colaboradores. Agora, para finalizar, a última pergunta. Quais são as consequências mais difíceis que vocês enfrentaram devido a uma tomada de decisão? Bom, na profissional já ocorreu uma vez que eu enfrentei a consequência de virar uma decisão que eu tomei. Tipo, eu basicamente fui suspenso por alguns dias porque eu tomei uma decisão que meio que deixou a empresa lá embaixo por uns 3 dias. Caramba, o que é que você fez, hein? Eu basicamente errei na conta de dados, né? Aí a minha gerente viu e, né? Pois é. Aí então é isso, né? Eu basicamente, tipo, acabei me ferrando nisso. E essa foi uma consequência devido a uma decisão que eu tomei, porque eu basicamente decidi, não, eu vou olhar isso aqui sem a confirmação da minha gerente e do meu supervisor, né? Que é o analista. E eu fiz isso e acabei ferrando a empresa. Por isso que é muito importante a gente sempre ter essa gestão de tempo e pensar antes de fazer qualquer decisão. Então a gente acaba aprendendo com nossos próprios erros, né? E consultar os líderes, né? Porque os líderes, eles têm mais experiência, então eles são melhores para resolver isso do que você mesmo. Pois é, então nem sempre a gente vai agir sozinho. Sim, exatamente. Principalmente quando for para tomar uma decisão importante que vai envolver todo um grupo, toda uma organização. Sim, foi assim que a sociedade foi formada, trabalhando em equipe. Sim, e quem não gosta de trabalhar em equipe realmente tem que se adaptar. Exatamente, por isso que a escola trabalha isso, trabalha em equipe. Nossa, assim, eu me estressava horrores nos trabalhos da escola, que era em equipe, mas no final dava tudo certo, a gente brigava e no fim a gente se divertia até. Porque é um grupo, né? Um grupo vai ter intrigas, vai ter diversão. Por isso que é muito importante a gente lidar com isso, aprender a conviver com as pessoas que estão ao nosso redor. Posso fazer mais uma perguntinha? Pode. Como era a relação de vocês trabalhando em grupos, assim, na adolescência de
vocês, assim, tal? Porque hoje em dia vocês são obrigados, é o trabalho de vocês como líder, mas vocês sempre foram assim? Sempre gostaram de trabalhar com um grupo? Assim, teve uma época que eu meio que fui forçado a ser líder de um grupo porque esse grupo não queria trabalhar direito. E acabou não sendo uma experiência muito boa, mas já no ensino médio, porque esse meu ensino é fundamental, já no ensino médio eu convivi com um grupo que realmente trabalhava bem. Tipo, a líder do grupo era totalmente uma ótima líder, trabalhava perfeitamente. Sim, exatamente. Foi a minha adolescência, né? Foi uma época que eu achei muito boa e que, assim, eu sempre, né, nunca trabalhei como líder, mas agora eu tô, né, nesse meio de ser uma boa líder e eu tento me esforçar o quanto mais, sabe? Porque eu sei que a minha equipe precisa de um líder pra fluir. Sim, tanto que a gente, como líder das nossas respectivas áreas, a gente realmente tem dificuldade, porque alguns meio que empatam a gente fazer aquele trabalho, porque meio que, como se eles não quisessem fazer aquele trabalho, mas a gente como líder tem que entender isso, entender o lado da pessoa e trabalhar junto com aquela pessoa pra gente conseguir criar um laço afetivo pra conseguir trabalhar ótimo, bem. Por isso que a Cacau Bee bate nessa tecla, né? Como eu falei anteriormente, é sempre tentando melhorar pra gente conseguir ir bem nos nossos respectivos trabalhos e ajudar, consequentemente, a empresa. Então é isso, pessoal. Obrigada pela participação. Nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela atenção. Obrigada aos participantes. Espero que vocês voltem. E agora só esperem os próximos episódios do Bicast.